Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais uma aula de linguagens para o Enem, falando hoje sobre variedades linguísticas, que é um item que cai em toda a prova de linguagem, inclusive, como vimos lá nas duas primeiras aulas do curso, é um item que é calibrado, é colocado sempre como questões fáceis, tá? E eu tenho sempre mais de uma questão, às vezes até 5 questões de variedades linguísticas, então, mais uma vez, é um tipo de questão que eu não posso perder por nada. Eu vou dividir essa aula em dois momentos, a aula 7 e a aula 8. Agora, nessa aula, nós vamos ver a parte teórica, as variedades, os tipos de variedade não padrão, e na próxima aula nós vamos resolver questões, como é que o Enem se apresenta para a gente, como é que as questões aparecem para a gente sobre as variedades linguísticas. Para começar, eu preciso entender que quando eu falo de variações, de variedades linguísticas, eu não estou falando que existem duas ou mais línguas portuguesas. Existe uma língua portuguesa, mas que apresenta variações. Essas variações, elas podem acontecer de acordo com condições sociais, condições culturais, condições regionais, condições históricas. Então, são vários os fatores que fazem com que existam as variantes de uma língua, as variedades de uma língua. E quando eu começo a falar de variedades linguísticas, eu começo primeiro apresentando para vocês a variedade padrão, que é também chamada de língua padrão, norma culta, e é aquela variedade linguística regida pela gramática normativa, ou seja, quando eu preciso utilizar, quando eu preciso produzir um texto com todas as regras gramaticais, eu estou utilizando a variedade padrão da língua portuguesa. E eu já começo chamando a tua atenção para uma coisa. Não é porque é regida pela gramática que a variedade padrão vai ser melhor, mais legal do que as variedades não padrão. Não é isso. Tanto a variedade padrão quanto as variedades não padrão são igualmente válidas no processo de comunicação. Não existe língua certa, língua errada, jeito certo, jeito errado de falar. Vamos abolir essa ideia de certo e errado. O que nós vamos trabalhar é com o conceito de adequação e inadequação. Eu tenho que observar o contexto em que aquele ato de comunicação acontece e perceber se aquele contexto exige o uso da variedade padrão ou não. Se não exigir, eu posso, muitas vezes até devo utilizar uma variedade não padrão. Variedades não padrão, que são todas as variedades diferentes da variedade padrão. Você pode dizer, Diego, por que eu não aprendo tanto na escola variedade não padrão? Porque se é não padrão, não tem uma regra. A padrão tem regra, então nas aulas de português nós temos muitas aulas de gramática, que são itens da variedade padrão da língua portuguesa. Mas variedade não padrão não tem regra. A única coisa que nós vamos ver nessa aula é os itens que fazem com que essa língua ela tenha variantes, ela mude de uma forma ou de outra. É isso que nós vamos trabalhar nessa aula, mas não existe um padrão de variedade, não existe um critério de variedade não padrão. E eu começo mostrando para vocês a variação diatópica, que eu posso também chamar de variação regional, ou ainda variação geográfica, que é aquela que acontece por conta da localidade, da região de onde aquele falante é. A gente percebe claramente quando chega assim no nosso meio alguém que vem de outra região, de outra localidade. E não precisa nem ser de tão longe, às vezes do mesmo estado, o mesmo estado como aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos várias formas diferentes de falar dependendo da região. E eu trago como exemplo para vocês o famoso Chico Bento, que é um personagem que tem essa marca, uma marca forte, né? Uma variedade linguística forte, é o famoso sertanejo, o famoso caipira, e ele começa conversando com o pai.
Ô pai, não conta mais história pra eu dormir? O pai pergunta, por que, filho? É que eu sempre acabo dormindo na metade e fico sem saber dos fins. Lógico que por mais que eu tentasse, eu não ia conseguir reproduzir fielmente aqui a fala do Chico Bento, mas eu tenho inclusive alguns personagens, vários personagens que têm uma fala forte, uma marca regional forte. E você deve conhecer alguém da tua turma na escola, alguém do teu trabalho, alguém do teu convívio social, que por muito tempo foi de outra região do país e por isso tem alguma marca diferente na fala, alguma marca diferente da tua, por conta da região de onde essa pessoa veio. Quando a variação se dá pela questão geográfica, nós chamamos de variação regional ou diatópica. Mas não só essa aqui muitas vezes chama mais atenção, mas eu também vou trabalhar com a variação diacrônica ou variação histórica. Nesse caso, é quando uma palavra vai evoluindo dentro da língua. Nós temos aí, tivemos recentemente uma mudança oficial na ortografia e isso caracteriza uma variação diacrônica, uma variação histórica. Cada vez que surge uma palavra que antes não existia, ou uma palavra muda sua grafia, ou simplesmente ela muda o significado ou até deixa de existir. E eu trago como exemplo para vocês a evolução da palavra você, do pronome de tratamento você, que é um exemplo de variação histórica, variação diacrônica. Veja como era. Vossa mercê. E aí depois passou por um pequeno processo de evolução e virou vossa mercê, depois o vós mercê, agora você. Daqui a pouco tá virando C. Já tem gente que já usa C. Você tá bem? Então veja essa evolução. Ou então, se eu lembrar de alguma novela de época, por exemplo, eu vou perceber que quando algum personagem ia a uma farmácia, você via lá a farmácia escrito com PH, porque existia esse dígrafo PH, assim como hoje existe o dígrafo CH com som de X, o dígrafo LH e o dígrafo NH, existia também o dígrafo PH com som de F. A partir de uma outra mudança na língua portuguesa, esse dígrafo deixou de existir e todas as palavras que antes eram grafadas com PH tiveram que passar por uma atualização, por um ajuste e passaram a ser escritas com a letra F. Ocorre também variação histórica quando uma palavra simplesmente some, ela deixa de ser usada por toda uma sociedade, por toda uma comunidade e termina deixando de existir. É a tendência aí de futuramente acontecer com a palavra olerite, que significa contra-cheque. A gente não usa o termo olerite mais. Alguns pouquíssimos ainda usam, mas a tendência é que essa palavra suma, ou seja, passe por uma variação histórica. Ou então uma palavra que mudou mais recente, a palavra ideia, que até dezembro de 2008 tinha um acento e a partir de janeiro de 2009 deixou de ter acento. Ela passou por um processo de variação diacrônica, de variação histórica. Ainda falando dos processos de variação, eu tenho a variação diafásica, variação de registro, ou ainda, se você quiser chamar de variação situacional, é aquela variação linguística que se dá de acordo com o contexto. Eu começo a utilizar, por exemplo, a variedade padrão, e eu percebo que o meu receptor, o meu interlocutor, ele não consegue dominar muito bem, entender muito bem. Ao invés de eu promover a comunicação, na verdade promovi um ruído, uma confusão na compreensão. Então eu vou lá e faço um ajuste nesse jeito de falar. Eu digo a mesma coisa, só que de outra forma. Essa é a variação situacional, variação diafásica ou variação de registro. Eu tenho dois exemplos aqui, duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. A segunda, eu vou começar pela segunda, de forma extremamente formal. Venho solicitar a Vossa Senhoria o obséquio de me conceder um favor. E a forma mais descontraída, mais tranquila, meu camarada, quero te pedir um grande favor. Vejam que a mesma coisa foi dita de formas totalmente diferentes e essa escolha pelo uso do padrão ou não padrão vai depender do contexto, vai depender da situação. Assim como eu tinha dito lá no início, não existe o jeito certo e o jeito errado. Existe o adequado e o inadequado.
Obviamente, quando você vai escrever um texto dissertativo argumentativo, uma das orientações é que você tem que escrever de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa. Então, obviamente, você vai usar a variedade padrão. Mas em uma conversa entre amigos, entre colegas, em que você não precisa de todo esse recurso, você pode se utilizar de uma variedade não padrão. Inclusive, dependendo do grau de intimidade, termina sendo equivocado. Se é que eu posso usar o termo certo e errado aqui, se eu for resgatar os termos certo e errado, seria errado em alguns momentos eu utilizar a variedade padrão da língua portuguesa, porque dependendo de quem seja o meu interlocutor, dependendo do contexto de comunicação em que aquilo acontece, eu termino, ao invés de comunicar, causando um ruído, porque eu coloquei alguma palavra que o meu receptor não conhece, tá? A gente ainda tem a variação diastrática, variação social. Parece preconceito, gente, mas não é. De fato existe a variação por conta da situação social. Isso é uma questão de influência cultural também. Né? Por muito tempo a cultura ela foi sempre bem dividida. Os mais ricos tinham acesso a tal tipo de cultura, os mais pobres a outro tipo de cultura. É daí que surge o preconceito linguístico, dessa variação social, preconceito linguístico que inclusive ainda existe, tá? Inclusive, dependendo da tua interpretação acerca desse texto do Oswald de Andrade, você pode até interpretar que houve na fala dele um vício de linguagem, um preconceito linguístico, a começar do título, quando ele chama de vício como algo negativo, vício na fala. E ele diz assim: para dizerem milho, dizem mil, para melhor, mió, para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Veja aí um certo preconceito, pelo menos esse é o meu olhar, um certo preconceito, né, linguístico, dizendo que pessoas de classe mais pobre, pessoas sem escolaridade falam desse jeito. De fato, muitos falam assim, justamente pela falta de oportunidade de conhecerem a variedade padrão, pela falta de oportunidade de terem ido à escola, mas isso não os torna menos falantes. Que isso fique claro. Não existe uma variedade linguística melhor que a outra. O que existe é uma comunicação eficiente. Então, para que serve a língua? Para que foi criada a língua? Para que haja comunicação entre os grupos sociais. Então, a função primeira, a função principal da linguagem é promover a comunicação. Não importa se você está usando a variedade padrão ou uma variedade não padrão. Ok? A gente termina essa primeira parte. Na próxima aula falaremos ainda sobre variedades linguísticas, só que como é que o Enem coloca isso para a gente? Como as questões aparecem para a gente. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.